Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver as questões do conteúdo divisão proporcional. Resolvi dividir essa aula em duas partes. Parte número 1, aprendemos a acertar as questões que envolvem divisão em partes diretamente proporcional. Já na aula número 2, na aula de hoje, vamos aprender a como resolver as questões envolvendo divisão em partes inversamente proporcional. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas de concurso gostam de cobrar o conteúdo de divisão proporcional. Olha só, pessoal, divisão proporcional nos permite exatamente repartir uma quantia, um total, em várias partes de acordo com a razão específica. Essa razão pode ser direta ou inversamente proporcional. Tema da aula de hoje, a gente vai aprender a acertar as questões envolvendo aí partes inversamente proporcional. Então, a divisão inversamente proporcional se constitui em dividir. Vou ter um valor e esse valor vai estar lá fazendo uma divisão inversamente proporcional. Quanto maior for a parte dividida, quando eu estou trabalhando em uma divisão inversamente proporcional, menor vai ser a parte recebida. Então, a estrutura de inversamente proporcional está ligada exatamente a essa ideia. Quanto maior for a parte dividida, menor vai ser a parte recebida. Lá em divisão diretamente proporcional, a gente viu que quanto maior a parte dividida, maior seria a parte recebida. Aqui não. Aqui, quanto maior for a parte dividida, menor será a parte recebida. Quanto menor for a parte dividida, maior será a parte recebida. Então, diante da estrutura da divisão inversamente proporcional, a gente tem essa definição. Os números reais tem lá A, B e C são inversamente proporcionais às partes x, y e z quando se tem essa estrutura aqui, essa divisão. Quando é inversamente proporcional, a gente vai pegar exatamente aqueles valores, e vou dividir pela sua parte correspondente. Então, o A ele vai fazer uma multiplicação pelo x, o B vai fazer uma multiplicação pela sua parte, pelo y, e o C está aqui, aquela parte recebida vai ser exatamente multiplicada pelaquela parcela, aquela partezinha que ele vai receber. Tudo isso a gente vai estar diante de uma constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de K. Então, K é uma constante de proporcionalidade. Quando a gente está trabalhando em partes de divisão inversamente proporcional, basta multiplicar a parte pelo valor recebido. Quando a gente trabalhou em diretamente proporcional, a gente fazia uma divisão. Era justamente aquela parte dividida pela parcela, que dava igual a constante comum. Agora a gente está trabalhando com grandeza inversamente proporcional, então aqui a gente vai multiplicar o valor recebido pela sua parte correspondente para encontrar a constante K. Traz aí os exemplos, professor. Está aqui o exemplo de número 1. Eu quero dividir o valor 120 em partes inversamente proporcional a 2 e a 3 e obter respectivamente. Então, ele quer saber aqui quanto é o valor referente à parte que tem como parcela número 2 e parcela aqui com o número 3. E o importante, o comando da questão tem que te dizer, tem que vir expresso que está realizando aí uma divisão inversamente proporcional. Da mesma forma que a gente fez lá com a parte número 1, a aula referente à divisão em partes diretamente proporcional, a gente fez pelo método tradicional e fizemos também pelo macete. A gente vai exatamente fazer da mesma forma. A gente vai fazer pelo método tradicional e depois eu apresento a regra. A regra para acertar esse tipo de questão, tanto diretamente proporcional como inversamente proporcional, a gente utiliza a regra SDM, é aquela regra do sou de mais, o mnemônico sou de mais, que é você somar, dividir e multiplicar. Então, primeiro vamos fazer pelo método tradicional, depois a gente aplica aqui o macete, que é muito mais fácil você acertar esse tipo de questão aplicando aqui a regra SDM. Então, pelo método tradicional, você vai perceber que eu tenho lá um valor, R$120, e vou dividir em duas partes. Eu tenho lá uma parte correspondente a 2 e eu tenho outra parte lá correspondente a 3. Então, vou chamar de A e B. Vou chamar aqui o 2 como sendo a parte A, vou chamar o 3 como sendo a parte B. Então, a soma dessas duas partes
ele te deu lá que é um valor R$120. Quero dividir essas duas partes, o total é R$120, então a soma dos dois é 120, e eu quero que seja inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, pela definição, a gente vai multiplicar a parte recebida pela sua parcela. Então vai ficar 2 multiplicado por A, e isso é igual a parte recebida por B, vezes o valor que ele vai receber, é 3 vezes B. Tudo isso aqui é igual a uma constante que a gente chama de K, que é a constante de proporcionalidade. Eu quero encontrar esse K, então o 2A é igual a K e o 3B também é igual a K. Então, vou encontrar aqui o 2A igual a K. Se eu quero encontrar o valor de A, basta jogar o 2 lá para o outro lado, o 2 passa dividindo. Então, o A vai ser igual a exatamente o K dividido por 2. Então, aqui eu encontrei o valor do A. E o valor do B? O 3B é igual a K. Então, 3B vai ser igual a K. Quero isolar aqui o valor do B. Então, o valor do B vai ser igual a K dividido por 3. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho, lá em cima, eu tenho o valor da soma de A com B. A soma de A com B dá 120. Eu sei quem é A e eu sei quem é B. Agora basta fazer aqui uma substituição. Vou trazer para cá para a gente substituir. Onde tem A, vou colocar o K sobre 2. Então vai ficar K sobre 2. Mais quem é B? Olha lá, B substituindo B é K sobre 3. K sobre 3. Tudo isso aqui vai ser igual a 120. Então, para eu agora encontrar o valor de K, observe que eu estou diante de uma soma de fração com denominadores diferentes. Aqui eu tenho que tirar o nosso querido MMC. Tem que tirar o nosso querido MMC. Porque eu estou diante de denominadores diferentes. Está diante de denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. E o MMC em 2 e 3, entre 2 e 3, dois números primos, basta você multiplicar. 2 vezes 3 é 6. Colocando aqui, o MMC entre 2 e 3 é 6. Aí eu vou pegar a estrutura, quando você está fazendo de método tradicional, você vai observar que o MMC é o denominador comum entre 2 e 3, eu coloco o 6. Então, faço 6 dividido por 2. Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes K é 3K. Mais 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes K, 2K. Tudo isso aqui é igual a 120. Quero encontrar o valor de K. Esse 6 está dividindo do outro lado da igualdade. Ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vou ter lá 3K mais 2K. Tá para juntar, vai ser 5K. 3 mais 2 é 5. Isso é igual a 120 vezes 6. O 6 multiplicado por 120 vai dar exatamente 720. Agora eu quero encontrar o valor do K. Observa lá que esse 5 passa lá para o outro lado, ele passa dividindo. Então, isola o K. Vai ficar 720 dividido exatamente por 5. Quanto é 720 dividido por 5? Vai ser exatamente 144. Isso daqui é o valor da constante de proporcionalidade. Se eu encontrei o valor do K, da constante de proporcionalidade, basta agora eu substituir para encontrar o valor de A e o valor de B. Para encontrar qual o valor da primeira parcela, eu tenho que pegar a constante e dividir por 2, para encontrar a primeira, como ele pede lá respectivamente. A primeira eu chamei de A, que é o número 2. Então, observe que, trazendo o valor de A para cá, onde eu tenho lá que o valor de A é exatamente K dividido por 2, é 144 dividido por 2. 144 dividido por 2, fazendo essa divisão, você encontra exatamente 72. Então, encontrei aqui a primeira parcela. E a segunda parcela vai ser o K, que é 144 dividido por 3. 144 e eu vou dividir por 3. 144 dividido por 3 é 48. Então, as parcelas, você ia ter que procurar nas alternativas, era aquela que tinha lá 72 e 48. Qual alternativa tem 72 e 48? Resposta correta para esse exemplo número 1, alternativa letra B. Professor, eu achei muito complexo. Tem um jeito mais fácil de se fazer? Tem sim. Quando você está se preparando para o concurso, você precisa aí de regras, de técnicas, de macetes para acertar esse tipo de questão. Então, a partir de agora, a gente vai aplicar exatamente a regra SDM. Lembrando que S vai ser exatamente, lembrar que eu tenho que somar as partes, as parcelas, daqui a pouco a gente vai somar. O D, a gente já fez lá na aula de divisão diretamente proporcional, é dividir, a gente vai fazer uma divisão, então aqui é dividir, nessa sequência, você soma, divide e por fim é o M é multiplica, então você vai fazer uma multiplicação, multiplica.
multiplicar, certo? Multiplicar. Pronto, está nessa sequência, somar, dividir e multiplicar. Então a regra SDM está aqui, é para você acertar as questões de divisão, tanto em parte diretamente proporcional, como em parte inversamente proporcional. E aquela mesma regra que a gente aprendeu aqui no nosso canal, acertar as questões envolvendo também razão, certo? Então aqui, para a gente aplicar em questões em parte inversamente proporcional, eu preciso fazer uma conversão. Eu tenho que transformar os valores que foram dados inversamente proporcional, o comando da questão vai te dar as parcelas inversamente proporcional. Eu tenho lá que A é 2, chamei lá A2, e B é 3, está aqui, B é 3. Então, toda vez que eu estou diante de questão inversamente proporcional, eu tenho que transformar aquilo que é parcela inversa em parcela direta. Está aqui, é parcela direta, certo? Coloquei aqui, inversa, comando da questão vai te dar, e eu tenho que inverter minhas parcelas. Toda vez que for duas partes, não precisa você perder tempo, é só você inverter. O valor do B passa a ser o A na direta, e o valor do A na inversa, ele passa a ser o valor de B. Só isso, só isso. O valor do A vai ser dividido por 3 aqui, quando eu estou transformando em diretamente proporcional, e o B transforma exatamente na parcela que coube o A. Então, com duas parcelas é só você inverter. O 2 passa a ser o primeiro, né? Passa a ser o segundo, aí o segundo passa a ser o primeiro. 2 passou a ser o B, e o 3 passou a ser o A. E agora, depois que eu transformar de inversa para direta, agora a gente sabe o que fazer. A gente aprendeu na aula passada, na aula parte número 1, em divisão diretamente proporcional. Eu tenho que somar. Primeiro somar. Somar o quê? Somar as parcelas. Então, as parcelas é 3 e 2. Basta você somar. Quanto é 3 mais 2? 5. Então, está aqui a soma. Então, primeiro eu somei, as parcelas deu 5. E agora eu vou dividir. O que é que você vai dividir? Ele vai te dividir o total. O comando da questão vai te dar o total, é 120. Então, você pega esse 120 e divide pela soma das partes. A soma das partes é 5. Quanto é 120 dividido por 5? 120 dividido por 5, você vai colocar 24. Então, 24 vezes 5 vai ser exatamente 120. Então, esse valor 24, isso aqui é a constante de proporcionalidade que a gente encontra lá fazendo de forma direta. O que serve? Ele serve para quê, esse 24? Ele serve exatamente para a gente encontrar o valor de A e o valor de B. Porque agora, quando eu fazer a divisão, dividir, eu vou pegar esse 24 e multiplicar pelas parcelas. O A vai ser exatamente o valor 3 vezes o valor 24. E o B vai ser exatamente o valor 2 vezes 24. 2 vezes 24. Então, o valor que eu encontrar da divisão da soma das partes com o meu total, aquele valor, aqui eu chamo de K, que é a constante de proporcionalidade. Eu tinha ali um valor que eu ia multiplicar o 3, 24 vezes 3. Se você observar, 24 vezes 3 vai ser o próprio 72, colocando aqui 7 e 2, 72. E o 2 vezes 24. 2 vezes 24 eu tenho 48, 4 e 8. Concorda comigo que vai dar os mesmos valores que a gente encontrou utilizando aquela maneira tradicional, 72 e 48, 72 e 48. Então, aqui, observa de forma muito técnica, para você encontrar aí a constante de proporcionalidade, muito K, muita operação. Então, se você observar, a gente vai fortalecer nosso conhecimento em cima de questões aplicando a regra do SDM. Com duas partes, a gente faz desse jeito. É só inverter, soma, quando a gente inverte aquilo que era inverso, torna direto, você soma as partes, pega aquele valor da soma das partes, você divide pela a quantidade que ele te deu. O 120 é o valor que vai ser dividido, então dividir pela soma das partes. Encontrei o 24, depois eu multiplico. Se vier duas partes, o macete, a regra vai ser essa. Mas, professor, se vier lá com 3 partes, está aqui no exemplo de número 2. Possa ser que sua questão, né, venha lá com uma divisão com 3 partes. Está aqui, divida esse valor 6.510 em 3 partes inversamente proporcional aos números 2, 3 e 5. Ele vai perguntar quais são essas partes, as partes respectivamente.
também está aqui. Pelo método tradicional vai te dar um maior trabalho, vai ser extenso. Pela regra a gente vai perceber que é bem tranquilo. Mas eu vou fazer pelos dois métodos, certo? Tanto pelo tradicional como também pelo macete, certo? Porque aqui eu estou diante de 3 parcelas. Dentro das 3 parcelas não tem como eu só inverter. Com 2 parcelas eu consigo inverter. Com 3 parcelas a gente vai utilizar aqui uma regra chamada regra do tapa, certo? Para a gente encontrar aí o MMC entre 2, 3 e 5 muito rápido. Então vamos fazer do método tradicional. Você está estudando para o concurso, certamente você chegou aqui e só sabe fazer de forma tradicional. Então a soma das 3 partes, ó, colocando aqui A, B e C, o total é 6.510. Mas quem é A? Vou colocar aqui, ó. O A vai ser o 2, o B vai ser o 3 e o C, ó, vai ser o 5, certo? Colocando aí na sequência, A, B e C. Então, como eu estou trabalhando com partes de forma inversamente proporcional, pela definição, eu vou multiplicar o valor 2, ó, pela sua parte. Então, é 2 multiplicado por A, isso é igual a 3 multiplicado por B, isso é igual a 5 multiplicado com C, tudo isso aqui vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, onde eu quero encontrar o valor dessa constante de proporcionalidade. Você vai perceber que todos os valores aqui é igualdade a K. Então, quando eu quero encontrar o valor do A, basta eu pegar o 2, ó, e jogar para o outro lado, ele passa a dividir no K. Então, o A vai ser exatamente o K sobre 2, ó, colocando aqui. Então, eu tenho que encontrar o K para fazer uma divisão para encontrar o valor do A. Quem é que vai ser o B? O B, ó, é o K, a minha constante de proporcionalidade. O 3 está multiplicando, joga para o outro lado, passa a dividir. Está aqui. B é a constante dividido por 3. E quem é o C? Vai ser a constante dividido por quanto? Por 5, ó. Tá aqui. Quando é inversamente proporcional, a sua constante de proporcionalidade, ó, todas elas vai ficar aqui no denominador. Conclusão, eu preciso encontrar o danado do K para fazer aqui os valores correspondentes, tanto a A, como a B, como a C. Vou encontrar a constante dividido por 2, encontro o valor do A, certo? Então, como é que eu vou encontrar aqui essa constante de proporcionalidade? Observa lá que eu tenho que substituir. Você vai perceber que a soma de A mais B mais C é 6.510. Então, o A é quem? É K sobre 2, o B é K sobre 3 e o C é K sobre 5. Então, substituindo aqui na soma de A, B e C, vai ficar nesse formato. Ó. O A é K sobre 2, ó, trazendo para cá, K sobre 2. O B é exatamente K sobre 3, ó. O C é exatamente K sobre 5. A soma de A, B e C, ó, A, B e C, tá aqui, tem que ser igual a 6.510. 6.510. E agora o que é que eu tenho que fazer? Toda vez que eu estou diante de uma operação com um número fracionário, ó, com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o nosso querido MMC. Como são primos entre si, o MMC é só você multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Então, eu tinha que fazer aqui o denominador comum entre 2, 3 e 5 é 30. E agora, o que é que eu vou fazer? O 30 eu divido por 2, que dá 15. Então, 15 vezes K vai dar 15K, colocando aqui. Mais 15 dividido por 3. Ó. 15 dividido por 3 é 10. 10 vezes K vai dar exatamente 10K. E agora, eu tenho 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes K, 6K. Tudo isso é igual a 6.500. Aí lá vem o professor do ensino fundamental, ou até mesmo em um curso preparatório que você está se preparando aí para o Enem e também para o concurso, ele diz, olha, para você encontrar o valor do K, você pega esse 30 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Aqui já vai deixar o aluno cansativo. Você soma tudo que tem K, então vamos somar tudo que tem K aqui, somando o valor 15 mais 10, 25, mais 6, ó, 31. Então, seria 31K. E eu tinha que multiplicar esse 30 ó, vezes 6.510. Conclusão. Poderia pegar aqui, ó, 3 multiplicado por 651 e colocar os dois zeros no final. Multiplicando o 651 por 3, você ia encontrar 1.200.
953. Ó. Como eu tinha esse 0 com esse outro 0, colocaria aqui. Quero isolar o K. Eu pegaria esse 31, que está multiplicando, jogaria lá para o outro lado e passa a dividir. Então, ficaria 19,5300 dividido agora por 31. Chegou até aqui, agora você não sabe nem fazer essa divisão, porque é muito complexo aqui dividir com esse número. Aí você já desmotivava, você abandonaria a sua questão. Mas calma. Então, fazendo aqui essa divisão, o valor referente esse 19,5300 por 31, ó, você vai encontrar aí 6.300. Isso aqui é a constante proporcionalidade. Aqui já estava te cansando, certo? A gente vai mostrar daqui a pouco pela nossa regra. Então, encontrei a constante proporcionalidade, que é exatamente 6.300. O que é que você faz agora para encontrar o A, o B e o C? Substituir. Então, a constante vai ser 6.300. É 6.300. Você vai dividir por 2 para encontrar o valor de A. Quanto é 6.300 dividido por 2? 3.150. 3.150 é a primeira parcela, é o valor de A, já encontrei. Já dava até para matar a questão. Ó. Se você observar, só tem uma que tem 3.150. Mas vamos confirmar as outras duas. Está lá. B é a constante, é 6.300 dividido por 3. Ó. 6.300 dividido por 3 vai dar 2.100. 6 por 3 deu 2, 3 por 3 deu 1, coloquei os dois zeros. Então, encontrei aqui o valor de B, já confirma aqui a segunda parcela, 2.100. E a terceira parcela, eu ia pegar também os 6.300 e ia dividir agora por 5. Ó. Dividir por 5 é só você dobrar. O dobro de 63 é exatamente 126. Ó. 126, como eu tenho aqui dois zeros, eu corto um zero e fica apenas 1.260. Daqui exatamente a divisão de 6.300 dividido por 5. Vai ser exatamente 1.260, o que confirma aqui a alternativa correta para esse exemplo número 2, ó, a alternativa letra B. Perceba que é bem complexo mesmo fazer aí pela maneira tradicional. Mas chega a resposta quando você está utilizando aí a constante de proporcionalidade. Mas o concurseiro, né, precisa de dicas, de regras, para poder chegar aí a resposta muito mais rápida. Então, por isso que a gente vai apresentar para vocês aqui, ó, a regra SDM, é o macete para acertar questões envolvendo aí divisão tanto diretamente proporcional como divisão inversamente proporcional. Então, observe que ele falou lá que eu tinha que dividir três parcelas. Eu chamei lá parcela A, parcela B e parcela C, de forma inversa, certo? Toda vez que eu vou trabalhar de forma inversa, tá aqui 2, 3 e 5, se fosse duas parcelas, a gente só irá inverter as parcelas, mas quando vier lá 3 ou mais parcelas, eu preciso transformar aquilo que é inverso, ó, em direta. Então, vou transformar o que estava em parcelas inversamente proporcional, agora eu vou transformar em partes diretamente proporcional. Então, vou transformar esse 2 em parcela direta, vou transformar esse 3 em parcela direta e esse 5 também em parcela direta. Evitando o seu MMC, basta você fazer isso. Ó. Quando você quer encontrar o valor da parcela A, de forma que está em divisão inversamente proporcional, para transformar ela em direta, você tapa o A ou exclui o A e de forma direta você multiplica as outras duas. Ó. Você elimina o A e quem vai ser a direta de A é o produto do restante, ó, é B vezes C. Então, a parcela inversa de A, ele vai te dar como direta o produto das outras duas, que é 3 vezes 5. Ó. 3 vezes 5 é 15. Então, a inversa de 2 vai ser a direta de 15. Beleza, professor? E a inversa de B? Ó. A inversa de B é 3. Se eu quero encontrar a direta, basta eu excluir, eliminar ou tampar o valor de B, ó, e fazer o produto de A com C. Ó. O A é 2 e o C é 5. Então, a direta de B é 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. E agora eu quero encontrar a inversa de C. Ó. Eu quero encontrar a direta de C. Né? A inversa de C é 5. E a sua direta é o produto de A vezes B. Ó. É aquilo que eu faço por exclusão. Eu elimino a inversa, que é 5, e faço o produto de A com B. Produto das duas restantes. Então, 2 vezes 3 vai dar 6.
está aqui. É exatamente de forma direta. Então, eu transformei aquilo que era partes inversas em parte direta. E agora, se você já estudou aqui no meu canal, o que tem que fazer é exatamente aplicar a regra SDM. Você soma as parcelas. Então, aqui eu tenho que somar minhas parcelas. Então, ficaria 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Observe que eu já somei 31. Perceba que eu tenho esse 31 exatamente, ó, multiplicando minha constante de proporcionalidade. Por isso que é muito mais fácil aqui você fazer pela regra SDM. Então, você pegou lá o 31, eu somei, agora eu vou pegar o total, ó, a parcela, que é exatamente 6.510. Então, eu divido lá por 31. Tinha que fazer essa divisão. Então, 6.510 dividido por 31, já de forma breve, vou colocar aqui 210, ó. Colocando 210 porque o nosso objetivo é apresentar a regra. Então, dividindo exatamente 6.510 por 31, 210. Então, esse 210 é exatamente aquilo que a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. Se eu quero encontrar agora o valor de cada parcela de forma inversamente proporcional, ó, basta eu multiplicar o 210 por cada parcela. Então, observa lá que a parte correspondente ao número 2 é 15 multiplicado pelo 210, está aqui. Eu tenho que encontrar o valor de B, é 10 vezes 210, colocando aqui. E eu tenho que encontrar o valor de C, que é 6 vezes 210, ó, 6 vezes 210. Então, colocando aqui apertado, ó, a gente consegue aí encontrar os valores de forma breve. Então, observe que o valor de A, eu vou colocar aqui para não ficar muito apertado. Então, o valor de A aqui embaixo, ó, o valor de B e o valor de C é exatamente o produto da soma dessas parcelas, ó, da transformação de A, que virou 15. 15 vezes o 210 vai dar exatamente 31,50. Está aqui, ó, 31,50. O 10 vezes 210 vai dar exatamente 2.100. E o 6 vezes 210 eu vou ter 1.260. Então, tá aqui as três parcelas que vai bater. 3.150 é a primeira parcela de A, 2.100 é a parcela de B e eu tenho aqui 1.260 é a parcela de C. Então, encontrei aqui de forma breve, sem passar por toda essa parte tradicional. Então, a resposta correta realmente é a alternativa letra B. E fica aí esse macete para a gente aplicar nas questões de prova de concurso. Regra SDM. Soma, divide e multiplica. Mas como é em partes inversamente proporcional, você precisa transformar. Como foi que o senhor transformou, professor? O A, eu fiz o produto de B com C, 3 vezes 5 virou 15. O B, como foi que eu transformei o B? Eu peguei o A vezes o C. 2 vezes 5 deu 10. E o C, como foi que eu transformei? Eu peguei o produto de B com A. B com A, 2 vezes 3, 6. Depois que eu transformar direto, agora é só aplicar a regra, soma as parcelas, pego o total, divido pela soma das parcelas, encontro aquilo que a gente chama de constante de proporcionalidade, depois eu faço só multiplicar. Muito cuidado, não é multiplicar 210 vezes 2 vezes 3 vezes 5 não, porque aqui a gente está trabalhando com a inversa. Não precisa multiplicar pelaquela transformação em direta. Beleza, professor? Coloco mais um exemplo. Tá aí um exemplo de número 3. Agora você vai perceber que é um tipo de questão que ele não te dá o total. Ele vai dizer aqui que é uma determinada quantia. Aqui eu não tenho o total. Por isso que aqui a gente vai aplicar pela definição, certo? Aqui ele vai pedir o total. Aquela regra do SDM a gente aplica em questão que ele te dá o total. Então aqui a gente está em busca do total pela definição, certo? Em partes, ó, tem uma quantia em dinheiro, será dividida, né, em partes inversamente proporcionais e as partes foram 4, 5, 6. Ele vai dizer, ó, que a menor quantia corresponde exatamente a R$120. Então, é correto afirmar o valor total. Repartido corresponde. Então, observa lá que eu quero exatamente encontrar aí o total, certo? Então, observa o seguinte, pela definição, eu vou chamar aqui de parcela A, é o 4, parcela B é o 5 e a parcela C, ó, é o 6. Então, eu quero encontrar a soma. Se ele quer lá o valor total, então o total é a soma de A mais B mais C.
quanto é correspondente cada parcela. Parcela de A, parcela de B, parcela de C. Pela definição, como é em partes inversamente proporcionais, você vai multiplicar 4 vezes A, está aqui, 4 vezes A, colocando aqui é 4 vezes A, é 4A, 4A, isso é igual a 5 vezes B, 5B, isso é igual a 6 vezes C. Tudo isso aqui vai ser igual a constante de proporcionalidade. Como ele disse lá que a menor quantia corresponde a 120, ó, agora muito cuidado. Quando eu estou trabalhando em partes inversamente proporcional, o maior valor é que vai receber a menor quantia. Se fosse parte diretamente proporcional, a gente ia fazer uma relação exatamente com a menor quantia com a menor parte, ó. Como é inversamente proporcional, a menor quantia é aquela que tem maior parte. A maior parte é o C. Então, o C vai ser exatamente a maior quantia, certo? A menor quantia aqui tem a menor parte. A menor parte que foi dada aqui no comando da questão, ó, observa lá que foi dividida em partes inversamente proporcionais, foram 4, 5, 6. Então, a menor quantia corresponde à maior parte. Menor quantia, maior parte. Por isso que o C é 120. Ó. O C é 120. Se eu encontrar a constante de proporcionalidade, eu encontro o valor de A, de B e de C. Porque aqui eu quero somar as três partes. O valor de A vou encontrar, o valor de B vou encontrar e o valor de C já é conhecido. O comando da questão já te deu. Então, quando ele não te dá o total, ele precisa te dar uma das partes. E aqui a parte que ele falou que é a menor quantia é o valor do C, porque eu estou trabalhando em partes inversamente proporcionais. Se eu tenho o valor de uma das partes, ó, eu encontro a constante de proporcionalidade. Porque o 6C, ó, o 6C, está aqui, 6C, é igual a constante de proporcionalidade. E quem é o C? Ó? Já vou deixar indicado. O C é 120. Substitui o valor do C por 120. Então, vai ficar 6 vezes 120 vai ser igual a constante de proporcionalidade. Quanto é que vai ser a constante de proporcionalidade? Eu tenho aqui 6 vezes 12. Eu tenho exatamente 720. Ó. 720. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Se eu tenho o valor da constante de proporcionalidade, eu tenho o valor das outras partes. Por que eu tenho o valor das outras partes? Porque agora, para encontrar o valor de A e de B, que são os valores desconhecidos, basta jogar aí nessa relação de constante de proporcionalidade. Ó, porque o 4A vai ser igual a constante de proporcionalidade. Ó, 4A vai ser igual a constante de proporcionalidade. Quero encontrar o valor do A. Jogo 4 para o outro lado. Então, é a constante dividido por 4. Quem é a minha constante? 720. Então, vai ficar 720 dividido por 4. 720 dividido por 4. Quanto é 720 dividido por 4? 720 dividido por 4 é 180. Encontrei o valor de A. Está aqui o valor de A. Agora está faltando quem? O valor de B. Ó. O valor de B, 5B, vai ser igual a constante de proporcionalidade. 5B vai ser igual a constante de proporcionalidade. Quem é B? É a constante de proporcionalidade dividido por 5. Constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade é 720. Ó. O K é 720. Dividido por quanto? Por 5. Ó. 720 dividido por 5. O K é 720 dividido por 5. 720 dividido por 5 é 144. Está aqui o valor de B. Então, tenho o valor de A. É 180, né? O valor de A é 180, o valor de B 144 e o valor de C eu já tinha. Então tá aqui, o valor de C, o comando da questão te deu 120. Quem é o total? É a soma dessas três partes. Tem que somar o valor 180, 144 e 120. Ó. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 10, um 4, deu outro 4, foi 1. Eu tenho lá 3 com 4. 444. Então, para esse exemplo, onde ele não te dá o total, onde eu quero encontrar o total a partir de uma parcela, a resposta correta é aquela que tem exatamente 444. 444, para exemplo de número 3, ó, resposta correta, alternativa letra D. Então, esses foram os 3 exemplos que traz aí a realidade das questões que caem em provas de concurso. Então, agora a gente vai fazer diversas questões de concurso de diversas bancas envolvendo aí o conteúdo de divisão em partes inversamente proporcional. Então, traz a primeira questão, professor. Tá aí. Primeira questão, questão da banca FGV. Olha o que vai dizer a questão de número 1.
Jorge tem 325 bolinhas de gude e vai dividi-las entre seus dois filhos em quantias o quê? Inversamente proporcionais, ó, duas partes, 5 e 8. Ele vai perguntar a diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas pelos filhos de Jorge. Então, eu quero saber exatamente os valores recebidos aí para fazer a diferença, ó, entre as bolinhas. Então, vou chamar aqui a primeira parte de A e a segunda parte de B. Então, aplicando de forma inversamente proporcional, tá aqui, as parcelas é inversamente proporcional. Então, a primeira é 5 e a segunda, que eu chamei de B, é 8. Como é apenas duas partes, aplicando nossa regra, eu preciso transformar de forma direta. Então, transformando de forma direta, aquilo que é inversa primeira parte se torna a segunda, então vai ser 5, e a segunda ela passa a ser o quê? A primeira. É só inverter as parcelas para você evitar de fazer o MMC. E agora, qual é a regra, professor? S, D, M. Macete, soma as partes. Quanto é 8 mais 5? 13, somei. Então, o primeiro passo é você somar as partes. Então, 8 mais 5... encontrei 13. Pega o total que ele te deu e divide por 13. Então, vou pegar lá o valor 325 e vou dividir por 13 para encontrar minha constante de proporcionalidade. 325 dividido por 13 vai dar 25. 25 vezes 13, a gente encontra exatamente 325. Então, esse 25 vai me dar os valores de A e o valor de B, de forma direta. Então, o valor de A vai ser igual a 8 vezes 25, multiplicar. E o B é 5 vezes 25. 5 multiplicado por 25. 8 vezes 25 é 200. E 5 vezes 25, 125. Então, a diferença entre os dois. Quanto é a diferença entre os dois? O 200, né? Comando a questão pedir ali o 200, subtraído de 125. Que ele queria exatamente a diferença entre as quantidades recebidas dos filhos de Jorge. O primeiro filho recebeu exatamente 200 bolinhas e o segundo, 125 bolinhas. Então, a diferença entre 200 menos 125, você procura a alternativa que tem exatamente 75. A alternativa traz aí 75 como resposta. A alternativa correta para essa questão número 1, alternativa letra E. Questão número 2, também aí da banca FGV. Olha só o que vai dizer a questão número 2. As filhas de Nepomuceno têm 5 e 9 anos de idade. Ele vai dividir 420 entre elas de forma o quê? Inversamente proporcional. Isso aqui você tem que destacar no comando da questão. Você está fazendo sua questão, controlar inversamente proporcional, você vai lembrar da regra aqui do canal TV Soma, aquela nossa querida regra do SDM. Então, eu tenho parcelas inversamente proporcionais às idades, que é 5 e 9, e eu vou inverter. Como é apenas duas partes, é bem tranquilo. Então, vou ter as parcelas inversas, vou chamar aqui de A e de B. Então, a primeira parcela era 5, está aqui. A segunda parcela era 9, e agora eu tenho que transformar aquilo que era inversa em direta, para a gente aplicar a nossa regra. Então, quando é duas partes, é bem tranquilo. O 5 é a segunda parte e o 9 é a primeira parte. É só inverter. Com duas partes, divisão inversamente proporcional com duas partes, é só você inverter. Regra do SDM. O S, o que é que eu tenho que fazer? O S eu vou ter que somar 9 mais 5. 9 mais 5 eu tenho 14. Você pega esse 14 e faz a divisão juntamente com esse 420. Então, o total foi 420 e eu quero dividir de forma inversamente proporcional. Então, a soma das partes, das parcelas, é 14. Então, ficou exatamente 420 dividido por 14. Dá aqui 3, né? 3 vezes 14 dá 42. Para 42, nada. Tem esse zero, vai dar 30. Então, a constante de proporcionalidade é 30. Para encontrar o valor da primeira, então trazendo para cá o A e o B, é só multiplicar. Então, somei, essa é somar, divido o total pela soma das partes, e agora você pega esse quociente aqui, você pega o resultado dessa divisão e você faz a multiplicação. 9 vezes o 30 e o 5 vezes o 30. Você encontra aí as parcelas referentes às duas pessoas aí
que é filha de Nepomuceno, como determina o comando da questão. Então, 9 vezes 30 é 270 e 5 vezes 30 vai dar 150. O que é que o comando da questão pedia? Ele queria saber uma comparação entre as filhas. Muito cuidado, você precisa saber que a mais nova, tá aqui, a mais nova é que tem 5 anos, a mais nova é a primeira parte, a mais nova tem exatamente 270, ou vai receber, né, exatamente 270. E a mais velha, tá aqui, a mais velha, a B, como eu chamei, que tem 9 anos, vai receber 150. Então, qual é a diferença entre elas? Se você observar, a diferença entre elas é exatamente 120 anos, ó. A diferença entre elas é 120 anos. Aí a gente vai analisar as alternativas para ver aqui bate de forma correta, porque a diferença, se você observar, a mais nova ela recebe exatamente R$120 a mais do que a mais velha. A diferença entre as duas é 120. Então a alternativa letra A vai dizer o seguinte, tá lá. A mais nova receberá R$120 a mais do que a mais velha. Então a resposta correta, você já percebe exatamente a alternativa letra A. Então, na letra A, dizia que a mais nova, está aqui, ó, a mais nova recebe 270, vai receber exatamente R$120 a mais do que a mais velha, que recebeu 150. Perfeito. Então, bate como resposta correta que ela tem 120. Ó. A mais nova receberá 150? Errado. A mais nova receberá 270? Errado. Agora, muito cuidado se você fizesse aqui apenas de forma direta, você vai perceber que tem a resposta 120 também, ó, dizendo que a mais velha ia receber R$120 a mais que a mais nova. Isso está errado porque não é a mais velha, é a mais nova, que está invertido. Então, confere exatamente como única resposta correta para a questão número 2, a alternativa letra A. Questão número 3, questão agora da Banca Instituto JK. Olha só o que vai dizer a questão número 3. Camila, tem lá 3 personagens, né? Camila, Yasmin e Juliana, são primas e irão receber uma pequena mesada de sua avó, no valor de R$321, que será repartida de forma o quê? Inversamente proporcional à idade de cada uma das netas. Camila, a neta mais velha, tem 7 anos, Yasmin tem 6 anos e Juliana, é a caçula, tem exatamente 5 anos. Então, qual será o valor referente a Yasmin? Então, é uma questão novamente, ó, de divisão inversamente proporcional. Você puxa uma setinha lá na prova e você coloca a regra SDM. É o macete para você acertar esse tipo de questão. Então, ele vai te dar os valores inversos, depois você transforma para direto. Então, tinha 3 personagens, Camila, Yasmin e Juliana. Colocar letra C de Camila, Y de Yasmin e J de Juliana. Relacionada às suas idades, inversamente às suas idades. Uma tem 7, né? Camila tem 7 anos, Yasmin tem 6 anos, colocando aqui 6 anos, e Juliana tem quantos? Tem 5 anos, colocando aqui 5 anos. Beleza. Agora eu tenho que transformar aquilo que era inversa, transforma em direta. Professor, agora é aquela regra onde eu tenho 3 partes. Ó. Se eu tenho 3 partes, agora eu tenho que transformar o de Camila inversa para direta, o Yasmin inversa para direta e Juliana inversa para direta. E a gente lembra, se eu quero encontrar o valor de Camila, basta eu eliminar ela, tampar ela, excluir ela e fazer o produto das outras duas. É 6 vezes 5. 6 vezes 5 vai te dar 30. Então, direta, Camila ficou com 30. Yasmin, elimina o 6, ó, faz o produto de Camila com Juliana. É 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Beleza. Juliana, elimina Juliana e faz o produto de Camila com Yasmin. Camila com Yasmin é 7 vezes 6, que é 42. Então, transformei aquilo que era inversa em partes agora diretamente proporcional. Então, aqui eu preciso somar. Aplicando a regra, eu preciso somar 30, 35 e 42. Somando 30, 35 e 42 vai dar 107, que é a soma das partes. Então, se eu encontrei a soma das partes, eu vou lá do total. Ó. O total é 321. Então, seria 321 dividido por quanto? Dividido por 107. Ó. 107. 321 dividido por 107 vai dar exatamente 3. 3 vezes 107 ó, é 321. Então, a constante de proporcionalidade encontrei. É 3.
Agora eu quero encontrar exatamente o de Yasmin. Comando a questão pediu Yasmin. Olha lá, Yasmin é 42. Muito cuidado, você não vai ficar 5 vezes 3 não. Nem tem alternativa, certo? Eu transformei aqui em direta, por isso que eu vou pegar Yasmin. Yasmin é aqui, né? O do meio. Então destacando aqui Yasmin. Yasmin é essa parte do meio, certo? Se ele pedisse Camila, era 30 vezes 3. Se pedisse Juliana, era 42 vezes 3. Como pediu Yasmin, Yasmin é 35. Então, é 35 vezes 3. Quanto é 35 vezes 3? 105, 105. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse exatamente 105. 105, encontramos como resposta para a questão número 3, a alternativa letra C. Questão de número 4. Olha só o que vai dizer a questão número 4. Determinado gerente de produção decidiu dividir, é uma divisão de trabalho, de catalogação de 1.800 processos, agora entre 4 servidores em partes o quê? Inversamente proporcionais. Você já tem que fazer de forma direta aí na sua material de estudo, né, na sua prova de concurso, circular e colocar lá a regra que aprendeu aqui no nosso canal, SDM. Ele vai fazer essa divisão em 4 partes. Aqui está com 4 partes. Os servidores têm lá 2, 3, 5 e 6 anos. É inversamente proporcional ao tempo de serviço. 2, 3, 5, 6 anos, respectivamente. Ele quer saber quantos processos serão catalogados por cada servidor, respectivamente. Então, a questãozinha em divisão em partes inversamente proporcional, e você vai perceber que eu tenho que fazer uma transformação das parcelas inversa para parcela direta. Então, vou chamar de A, B, C e D. Está aqui A, respectivamente, né? B, C e D. Então, o A é a primeira, 2, 3 é o B, 5 é o C e D é o 6. Transforma agora de forma direta. Está aqui, vamos transformar direta para a gente aplicar a nossa regra. Forma direta. Professor, é o mesmo jeito de fazer? É o mesmo jeito de fazer. Com 2 partes, você vai perceber, eu inverto. Com 3 partes, eu faço produto das outras 2. Com 4 partes, 4 partes eu vou fazer o produto das 3 restantes, certo? Por exemplo, se eu quero transformar a parcela número 2, que é a primeira, o A, em direta, basta eu multiplicar as outras 3. Eu tenho que multiplicar exatamente o 3 vezes 5 vezes 6. Então, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 3 vai dar 90. Colocando aqui 90, o 2 de forma inversa virou 90 de forma direta. O 3, você elimina o 3, você tampa, né, ou apaga, coloca o dedo. Se você está fazendo aí no seu material, você coloca o dedo por cima do B e faz o produto. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 6 eu tenho 60. Então, aqui eu tenho 60. 2 vezes 5 vezes 6. E o C? Você tapa, elimina o 6. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Com 6, 36. Multiplicando aí de forma direta. E agora o 6. Você elimina o D e faz o produto dos demais. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3 vai dar 30. Está aqui. 30. Então, agora eu vou aplicar a regra. Agora, muito cuidado. Vou deixar aqui uma regra para você fazer trabalhando com a simplificação. Toda vez que tiver tanto na inversa como na direta, a gente vai fazer outras questões aplicando essa regra. Você precisa simplificar. Se 90, 60, 36 e 30 der para simplificar, você simplifica para ajudar exatamente na divisão, que é 1.800. Então, aqui, se você observar, eu vou dividir todo mundo por 6. Dá para simplificar, fazer a divisão, para fazer essa simplificação e o cálculo ficar melhor na hora de fazer a regra SDM, certo? Então, a soma das parcelas, para reduzir aqui, percebe que todos esses números aqui, dá para simplificar por 6. Você só deve fazer a simplificação quando todos os números aí for simplificado por um mesmo número, certo? Poderia fazer por 2, porque 90 dá por 2, 60 por 2, 36 por 2 e 30 por 2. Depois que eu fizer todo mundo por 2, dá para fazer por 3. Certo? Então, se dá por 2 e por 3, dá por 6. Então, vou fazer logo por 6. 90 dividido por 6 vai dar 15. 60 por 6 vai dar 10. 36 por 6 vai dar 6. E 30 por 6 vai dar 5. Então, agora somando as partes. As partes relacionadas aqui à simplificação. 15 com 5 aqui deu 20.
com 10, 30, com 6, ó, 36. Então, a soma das partes me deu um total de 36. Então, agora eu vou dividir o valor 1.800, ó, 1.800 dividido por 36, para encontrar minha constante de proporcionalidade. Então, 1.800 dividido por 36, ou 180, ó, dividido por 36, dá 5. 5 vezes 36 é 180. Para 180 é nada, baixa esse zero. Ou seja, minha constante de proporcionalidade eu encontrei 50. O que serve essa constante de proporcionalidade, né? Ou para que serve? Serve para você encontrar as parcelas. Ó. Basta você multiplicar todo mundo por 50. Você encontra aí as parcelas de forma que o comando da questão pediu, para dividir esse valor 1.800 em parcelas inversamente proporcionais, certo? Então, aqui eu tenho que fazer a multiplicação 15 vezes 50, ou seja, 15 vezes 5 é 75, colocando o zero fica 750. Eu tenho aqui 10 vezes 50 vai dar 500, coloquei aqui. 6 vezes 50 vai dar 300. Eu tenho lá 5 vezes 50, 250. Então, as parcelas, respectivamente, seriam essas, ó, 750, 500, 300 e 250. Qual alternativa traz aí esses valores? A alternativa correta para a questão de número 4, você vai perceber que eu tenho aqui na alternativa a letra D, 750, 500, 300 e 250. Padrão, professor, coloca mais uma questão de número 5, questão da banca IBFC. Olha só o que vai dizer a questão número 5. Tem lá, Paulo pretende dividir a quantia 7.800 em partes o quê? Inversamente proporcional. Lá na sua prova, você vai circular inversamente proporcional e você vai dizer que tem que aplicar a regra do SDM. Está aqui, SDM. Então, ele vai te dar os valores. Ó. São inversamente proporcional as idades dos 3 filhos. Tem Carlos, Antônio e Ana. E as idades deles são 25, 20 e 12. E ele pergunta a soma das quantias que cabe a 2 deles, né? Os dois são Carlos e Ana. Então, tem que encontrar aí a quantia que vai receber Carlos e a quantia que vai receber Ana. E no final eu faço a soma. Então, novamente, aplicando aí a regra, eu tinha partes inversamente proporcional às idades, que era 25, vou botar os nomes, ó, Carlos, Antônio e Ana. Tá aqui, Carlos vou chamar de C, Antônio vou chamar de Ante, tá aqui, e Ana vou chamar de Ana, tá aqui. Carlos, 25, coloquei, 20, Antônio, coloquei, e 12, referente à minha amiga Ana. Beleza, professor, e agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar aquilo que é inversa em direta, tá aqui, inversa em direta, perfeito. Então, vamos transformar o 25 inversa na direta, o 20 na inversa na direta e o Ana, aqui o 12, na direta. A gente já sabe, ó, você elimina o valor 25 faz o produto dos outros dois. Você vai multiplicar exatamente 20 vezes 12. Ó. 20 vezes 12, ou 2 vezes 12 é 24, você coloca o zero. 2 vezes 12, 24, colocando o zero, vai dar 240. De Antônio é 20, então, você elimina o 20 e faz 25 vezes 12. 25 vezes 12 vai dar 300, coloquei aqui 300. E agora eu elimino Ana, faço lá 25 ó, vezes 20. 25 vezes 20 é 2 vezes 25, é 500, coloco o zero, vai ficar 50, né? 2 vezes 25 é 50, coloco o zero, vai dar 500. Beleza, tá aqui. Agora, como eu falei, dá para fazer a simplificação? Dá. Você corta um zero, ó. Corta um zero de todo mundo, que é dividir por 10. Cortei o zero de todo mundo. E agora, se você perceber, eu posso somar essas parcelas ou ainda eu posso dividir. Ó. Todo mundo dá para dividir. Dá para dividir por quanto? 24, 30 e 50. Dá por 2? Dá por 2. Ó. Vou simplificar para mostrar para vocês que o resultado vai dar o mesmo, certo? O resultado vai dar o mesmo. Na hora de fazer a soma, fica muito mais fácil fazer. 24 por 2 dá 12. 30 por 2 dá 15, e eu tenho aqui 50 por 2, eu tenho 25. Então, agora eu faço a soma das partes. Então, somando as partes, 25 com 15 vai dar 40, com 2, ó, 52. Então, a soma das partes aí, das idades desses personagens, 52. Você pega a quantia, tá aqui, vou colocar aqui embaixo, a quantia foi 7.800, 7.800, e eu vou dividir por 52. 7.000
1.800 dividido por 52 vai dar 150. Colocando aqui o resultado para a gente encontrar de forma breve aí o resultado. Como ele pediu aqui os valores de Carlos e Ana somados junto, ó, observe que Carlos é onde tem a parcela 12. Então, vou multiplicar o 12, ó, por 150. Se pedisse respectivamente o valor de cada personagem, era só você multiplicar por 150 cada um. Ó. Multiplicaria por 150 cada um e encontraria o resultado. Mas como ele pediu apenas o de Carlos, ó, tá aqui o de Carlos, eu vou multiplicar 12 vezes 150 e o de Ana 25 vezes 150. Então, 12 vezes 150 é 1.800. Colocando aqui, 1.800. 25 vezes 150 vai dar 3.750. 3.750. O mando da questão pedia para você somar essas duas partes. Ó. Precisava somar 1.800 mais 3.750. Então, a soma dos dois, você vai perceber que ia dar 5.550. Então, a alternativa correta para a questão número 5 é aquela que traz lá 555 e o 0. 5550, você vai perceber como alternativa, resposta correta, a alternativa é a letra A. Questão número 6. Olha o que vai dizer a questão número 6. Também nessa ideia de divisão e inversamente proporcional. Tinha uma herança no valor de 760 mil e será dividida entre 3 herdeiros, de forma o quê? Inversamente proporcional às idades. Então, as idades estão aqui, 6, 12 e 15 anos. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o herdeiro mais velho. Então, você vai perceber quem é o herdeiro mais velho dos 3. Ó. Já vou destacar. Tem um de 6, um de 12 e um de 15. Ele quer exatamente a parte do herdeiro de 15 anos. Então, é uma divisão em partes inversamente proporcional. E nessa parte inversamente proporcional, a gente coloca lá a regra SDM. É divisão inversa, então precisa transformar de inversa para direta. Então, está aqui inversa. Vou chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C. Era 6, era 12 e era 15 anos. Eu quero transformar essa inversa aqui em direta. Mostrando para vocês, ó, quando der para fazer a simplificação já na parte inversa, você faz. Então, vou simplificar todo mundo por 3, porque quando eu faço o MMC é o menor múltiplo possível entre esses 3 números. Então, para você evitar fazer um MMC e encontrar um número grande, você pode simplificar, porque o resultado não altera. Como eu estou dividindo em partes proporcionais, dividindo todo mundo pelo mesmo número, não vai alterar. Então, vou dividir todo mundo por 2. Dá para dividir? Ou por 3, né? Por 2 não, porque o 15 não é por 2. Eu vou dividir todo mundo por 3. Ó. Dividindo todo mundo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui 12 dividido por 3 eu tenho 4. E 15 dividido por 3 eu tenho 5. Agora, eu tenho que transformar esses valores na inversa, ó, na direta. É 3 partes. Aquilo que está na inversa, o número 2, ó, é o produto dos outros 2. Então, vai ficar 4 vezes 5, vai dar 20. E o produto do meio, ó, o B, que é 4, eu elimino, ou tapo, ou excluo, fica o A vezes o C. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Coloquei aqui. E eu tenho exatamente que eliminar o 5 para encontrar a direta do C. A direta do C é o produto de A com B. Ó. É 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Está aqui. Observe que todo mundo dá para dividir por 2. Ó. Então, vou fazer essa divisão, certo? Posso fazer essa soma se você quiser. Se você desejar, você pode fazer. Mas se você quiser, você pode simplificar, certo? Ó, todo mundo dá para simplificar por 2, certo? Vou dividir todo mundo por 2, porque reduz demais na hora de fazer a operação de divisão e multiplicação. Então, onde tinha 20, dividir por 2 ficou 10. Tinha 10, dividir por 2 ficou 5. Tinha 8, ó, dividir por 2 ficou 4. Agora, não dá mais para dividir. Agora, é para você somar as partes. 10 com 5 com 4, eu tenho 19. Então, encontrei aqui o valor da soma das idades aí na direta. Então, eu tenho 19. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a quantia, que é exatamente 760 mil, e vai dividir por esses 19. Ó, dividindo por esses 19. Então, eu tenho lá 19, 700 e... posso fazer aqui, ó, o 76 dividido por 19. Vai dar exatamente 4. Ó, vai fechar 4.
4 vezes 19 é 76. Para 76, nada. Tenho 4 zeros. Então, coloco aqui os 4 zeros. Ó. Coloquei aqui os 4 zeros. Conclusão. Deu exatamente 40.000. A constante de proporcionalidade. Como o comando da questão pediu lá apenas quanto é que vai receber o mais velho, quem era o mais velho? O mais velho, a gente definiu lá aquele que tem 15 anos. E o que tem 15 anos, a gente encontrou aqui, ó, como parcela para ele o 4. Ou seja, o mais velho, colocando aqui, ó, puxando para cá, o mais velho é aquele que vai ter uma parcela de número 4. Ó. Então, é 4 multiplicado pela constante, que é 40.000. Então, 4 vezes 40.000, você vai perceber 4 vezes 4 é 16. Ou seja, a resposta correta é aquela que vai ter lá 160.000. 160.000 você vai encontrar como resposta correta para a questão de número 6. Ó. Dá para perceber a alternativa correta, a alternativa letra B. Alternativa letra B. Questão de número 7. Olha só o que vai dizer aí a questão de número 7. A quantia de 4.444 foi distribuída como bônus para Ana, Bia e Camila. A distribuição foi feita de forma o quê? Inversamente proporcional ao número de ausências no trabalho de certo ano. A primeira faltou 3 dias, a segunda 6 dias e a terceira 9 dias. O bônus que Ana recebeu. Então, eu quero apenas o valor de Ana. Está aqui o valor de Ana. Então, tinha o total 4 e foi dividido exatamente de forma inversamente proporcional. Então, você vai puxar uma setinha e vai colocar lá a nossa querida regra SDM. É de forma inversa. Então, vamos trazer aqui de forma inversa. Inversa, eu tinha 3 personagens. Ele colocou aqui na sequência A, B e C, certo? Então, tenho lá a Ana, tenho lá a Bianca, tenho lá a Camila. E o número de falta delas, a primeira foi 3, está aqui 3, a segunda foi 6 e a outra foi 9. Professor, dá para fazer a simplificação aqui por 3? Ó? Dá para fazer a simplificação por 3, certo? Se eu quero transformar na direta, então vou fazer logo a simplificação para a gente transformar na direta. Já percebam, só em olhar que essas quantias, esses números de faltas, é múltiplo de 3. Então, vou dividir todo mundo por 3 para jogar lá na direta para fazer o cálculo mais resumido. Então, vai ficar 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Ó. Fica muito mais fácil para você transformar o 1 na direta, o 2 na direta e o 3 na direta. Quanto é o 1 na direta? É 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Ó. Quanto é o 2 na direta? É 1 vezes 3. Ó. 1 vezes 3 é 3. Quanto é o 3 na direta? É 2 vezes 1. Ó. 2 vezes 1 é 2. Então, encontrei exatamente essas parcelas. Como ele pedia o valor de Ana, então observa lá que o valor de Ana sempre vai estar relacionado a essa proporção. Ó. Sempre vai estar relacionado a essa proporção. O valor de Ana vai ser exatamente aquele valor que vai ser multiplicado por 6. Ó. Então, vai ser 6 multiplicado pela constante proporcionalidade que eu vou encontrar. Então, soma as partes, aplicando a regra. Somando as partes, 6 com 3 com 2 vai dar 11. Está aqui, 5 com 6, 11. Então, eu tenho 11 e eu tenho que dividir exatamente 4 dividido por 11. Então, dá 4, né? Tenho aqui 44 dividido por 11 dá 4, dá 0. Baixa 4, não dá para dividir. Coloco 0, chamo outro 4. Ó. 44 dividido por 11 é 4, por isso vai dar 0. Minha constante de proporcionalidade, 404. Conclusão, eu teria que multiplicar exatamente esses 6 vezes 404. Como ele pediu aí o de Ana, eu teria que multiplicar exatamente esse valor. 6 vezes 4 deu 24 e 6 vezes 4 novamente 24. Por isso que a alternativa correta é aquela que vai trazer aí 2.424. Qual alternativa tem aí 2.424? Alternativa 2.424. Alternativa correta para a questão de número 7, letra B. Questão de número 8. Questão agora que a gente vai trabalhar também nessa ideia de divisão em partes inversamente proporcional. Tá aí, uma caixa de chocolate contém 36 chocolates. Deseja distribuir esse chocolate de maneira o quê? Inversamente proporcional à idade de 3 irmãos.
6, 8 e 12. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de chocolate que o irmão de 6 anos recebeu. Então, observa lá que é em cima apenas do irmão de 6 anos. Então, tinha lá fazer uma divisão inversamente proporcional. Eu já sei, professor, é S, D, M. Soma, divide e multiplica. Como é inversamente proporcional, precisa transformar de inversa para direta. Nessa altura do campeonato, eu acredito que você já compreendeu como faz aí a transformação de inversa para direta através aí do nosso macete. Então, tinha lá 6, 8 e 12. Dá para dividir? Você sempre tem que observar. Então, dá para fazer uma divisão ou uma simplificação. Todo mundo dá para dividir por 2. Certo? Todo mundo aqui dá para dividir por 2. Então, já vou encontrar aqui o valor para a gente transformar na direta. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 2 é 6. Ó. Vamos transformar agora na direta. Transformar aqui na direta. Sem fazer nosso querido MMC. Perder tempo aí achando a constante K, como a gente viu de forma tradicional. Para a gente transformar aquilo que é inversa na direta, basta você tapar, você eliminar aquele valor procurado e multiplicar pelos outros dois valores restantes. Se eu tenho que encontrar a primeira, que é 3, ó, basta multiplicar 6 vezes 4. 6 vezes 4 vai te dar 24. Beleza. Tá aqui, ó, se eu quero encontrar o 4 na direta, é 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. Se eu quero encontrar o 6 na direta, é o produto de A com B. É 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Dá para simplificar? Dá. Perceba lá que dá para fazer uma simplificação tanto por 2 como por 3. Quando acontece por 2 e por 3 ao mesmo tempo, dá para dividir por 6. Fazer uma simplificação por 6, porque ajuda demais a chegar ao resultado mais rápido. Então tá lá, 24 dividido por 6 é 4, 18 dividido por 6 é 3 e 12 dividido por 6 é 2. Soma. Tá aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é somar. 4 com 3, 7, com 2, 9. Então encontrei aqui a soma. Aí você vai dividir o total. O total é 36 chocolates. Ó. Então você pega lá o 36 e divide por 9. Quanto é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 é 4. Então, esse 4 é a minha constante de proporcionalidade. Ele pediu o irmão de 6 anos. Então, destaca lá o irmão de 6 anos. Daqui, o irmão de 6 anos é exatamente esse primeiro. Ó. Então, o irmão de 6 anos é aquele que tem lá o valor 4. Reduzir até chegar ao valor 4. Ó. Minha constante de proporcionalidade, a gente encontrou 4. Então, é 4 vezes 4. 4 multiplicado por 4. 4 vezes 4. A gente encontra 16. Qual alternativa tem aí como resposta 16? Para a questão de número 8, 16, encontramos a alternativa letra B. Padrão, professor. Compreender aí exatamente como aplicar a regra SDM, a regra aí que transforma em partes inversamente proporcional em partes diretamente proporcional, quando te dá o total. Agora, muito cuidado. Vamos concluir nossa aula de revisão em cima de questão de divisão proporcional em partes inversamente proporcional, trazendo questões que não te dá o total. Ele vai pedir o total. Então, na questão do número 9, você vai perceber que ele vai trabalhar com aquelas parcelas. Vai dizer que os 3 netos de Madalena possuem as idades 4, 5 e 6 anos. Ó. No último Halloween, ela comprou uma certa quantidade de doces e repartiu entre os netos. Ó. Aqui eu não sei o total, quantidade total de doces. Ó. Repartiu entre os netos. De forma o quê? De maneira o quê? Inversamente proporcional às suas idades. Ó. Inversamente proporcional às suas idades. Se o neto mais velho, está aqui, o neto mais velho ganhou 20 doces, quantos doces Madalena comprou? Então aqui perceba que está em busca do meu total. Ó. Quem é que vai ser o total? Total a gente vai chamar exatamente a soma das 3 partes. Ó. A, B e C. É idêntico àquele exemplo de número 3 que a gente fez. Então, o primeiro vou chamar de A, é o que recebe, o que tem 4 anos de idade, né? O que tem 5 anos vou chamar de B, e o que tem 6 anos, ó, exatamente eu vou chamar de C. Perceba o seguinte, o comando da questão vai te dar uma parcela. É aquela ideia que a gente vai fazer pela definição. Ó. É 4 vezes A é 4A, 4A. Isso é igual a 5B, 5 vezes B é 5B, isso é igual a 6 vezes C. Tá aqui, 6
C. Tudo isso é igual àquela constante. Então aqui eu preciso fazer pela definição, porque eu não tenho total. Ele vai te dar uma dica. Ele vai dizer que o mais velho ganhou exatamente 20 doces. Quem é o mais velho? É o de 6 anos. Ó. Então, de 6 anos, ele tem exatamente 20 doces. Então, eu consigo encontrar a minha constante de proporcionalidade para encontrar o valor de A e de B. Ó, porque o C eu já sei, é 20 doces. Então, preciso encontrar quantos doces ganhou aí o neto A e o neto B. Então, vamos aplicar para a gente encontrar exatamente a constante de proporcionalidade, porque esses valores, todos eles vai dar aí valor igual a constante, o valor K, certo? A constante de proporcionalidade, todos eles vai dar uma igualdade. Então, o 6C é igual a K. Tá aqui, 6C é igual a K. Quem é o C? O C é 20. Eu encontro minha constante de proporcionalidade. Então, vai ficar 6 multiplicado por 20 e encontro a minha constante. Quem é a minha constante? 6 vezes 20. 6 vezes 20, 120. Então, encontrei aqui a constante de proporcionalidade. Se eu tenho uma constante de proporcionalidade, eu tenho os outros valores. Ó. Encontrando os outros valores. O 4A vai ser igual a K. Então, 4A é igual a K. Quem é que vai ser o A? O A é o K dividido por 4. Ó. O A dividido por 4. Então, quem é o K? O K é a constante. A minha constante é 120. Então, é 120 dividido por 4. Quanto é 120 dividido por 4? 30. Então, encontrei aqui quantos doces recebeu o primeiro neto. Meu neto que eu chamei de A. Agora o B. Ó. O B é 5B. 5B. Isso vai ser igual a constante de proporcionalidade, pela definição. 5B é igual a constante de proporcionalidade. Quem é que vai ser o B? O B é a constante de proporcionalidade dividido por 5. O 5 está multiplicando e joga para o outro lado dividindo. Constante de proporcionalidade, 120. Dividido por 5. Quanto é 120 dividido por 5? 120 dividido por 5 é 24. Então, o segundo neto, o neto que eu chamei de B, recebeu aí exatamente 24. Como pediu o total, ó, quantos doces Madalena comprou? É o A mais B mais C. O A está aqui, ó, 30. O B está aqui, 24. E o C, o comando da questão já tinha dado. Ó. O comando da questão já tinha falado que o C é 20. Então, o C vai ser 20. Então, quem é que vai ser o total? Soma todo mundo. 20 com 30, já percebe que dá 50. 50 com o valor 24. 50 com 24 vai dar 74. Então, a resposta correta é aquela que tem a alternativa 74. Olha lá para as alternativas. Qual que tem 74? Para a questão número 9, a alternativa correta, a alternativa letra C. Padrão, última questão dessa lista de questões envolvendo aí o conteúdo divisão em partes inversamente proporcional. Questão número 10 vai trabalhar também com essa ideia pela definição, porque ele não te dá o valor total. Ó. Aqui ele não vai te dar o valor total. Ele vai dizer que Davi recebeu um prêmio em dinheiro e decidiu dividir esse prêmio em 3 partes inversamente proporcionais às idades. Os filhos têm 5, 7 e 11 anos. Ó, não quis revelar o montante recebido, mas revelou que a menor parte foi de 7 mil. Nessas condições, o valor do prêmio recebido por Davi. Então, observa lá que eu estou diante também do meu total, certo? Então, observa que, pela definição, os filhos de Davi têm 5, vou chamar de A. O outro é o B, é o que tem 7, e o outro tem C, que tem 11 anos. Como é pela definição que ele disse lá, ó, o que recebeu, ó, a menor parte foi exatamente os 7 mil reais, então eu faço pela definição. 7 mil é o total, professor? Não, 7 mil não é o total. 7 mil é exatamente uma das partes. E como a gente viu no início dessa aula, se é partes inversamente proporcional, quem vai receber a menor parte é quem tem maior idade. Então, dos 3, ó, quem tem maior idade? Maior idade é 11. Ó. Então, eu sei que o C ele vale exatamente a 7 mil reais. Então, o C, o que tem lá maior idade, recebe a menor parte. Se eu tenho uma das partes, eu consigo encontrar a constante de proporcionalidade e encontrar o meu total. Então, por definição, ó, o 5 vezes A é 5A, tá aqui. Isso é igual a 7 vezes B é 7B, tá aqui, ó, 7B. Isso é igual a 11 vezes C, é 11C.
tudo isso aqui é igual à minha constante de proporcionalidade. A partir de um valor conhecido, ó, que é o valor C, eu consigo encontrar minha constante de proporcionalidade e encontrar os outros dois valores, porque o comando da questão, ó, precisa encontrar o valor do prêmio recebido por Davi. E quem é esse prêmio? É o total. Então, se é o total, é a soma de A mais B mais C. Eu só tenho o valor de C, então preciso encontrar o valor de A e o valor de B. Então, com isso, com o valor de C, encontra a constante da proporcionalidade e encontra os outros valores, ó, porque todos eles, diante dessa igualdade, ó, ele é igual a K. Todos eles é igual a K. Então, basta encontrar, fazer uma relação, ó, do valor conhecido. Quem é o valor conhecido? É o C. Ó. Então, observa lá que o 11 multiplicado por C é igual a minha constante. Sabe quem é C? Sabe, é 7.000. Então, vai ser 11 multiplicado por 7.000. Isso vai ser igual a minha constante. Quem é a minha constante? Quanto é 11 vezes 7? 11 vezes 7 é 77. Então, eu tinha o valor da constante lá, 77.000. Constante é 77.000. Então, eu encontro o valor de A e o valor de B, que é os valores desconhecidos. Quem é A? 5A igual a constante. Então, o A é igual a minha constante dividido por 5. Então, o valor do A é 77.000, ó, dividido por 5. Quanto é 75.000 dividido por 5? 75.000 dividido por 5 é 15.400. Vou colocar aí no seu material, já fazendo a divisão. 77.000, né? Faltou um zero aqui, 77.000 dividido por 5 é 15.400. Beleza, encontrei o A. E agora para encontrar o B. Ó. O B é 7B é igual a constante. Ó. 7B é igual a minha constante de proporcionalidade. Quem é que vai ser o B? Vai ser minha constante da proporcionalidade dividido por 7. Tudo que está de um lado, joga para o outro dividindo. Então, o valor do B vai ser igual a 77.000 dividido por 7. Está aqui. B vai ser igual a 77.000 dividido por 7. Ó, 77 dividido por 7 é 11. É 11.000. Está aqui 11.000. Então, eu coloco o valor do B. Ou encontro o valor do B. Agora ficou tranquilo, ó, porque eu quero encontrar a soma das três partes. Quem é A, quem é B, quem é C, para a gente encontrar o prêmio aí de Davi. Então, o A era 15.400, 15.400. B, 11.000. Coloquei aqui 11.000. C era o valor conhecido, que era exatamente 7.000. 7.000. Soma todo mundo. Só tem esse 400 aqui. Então, a alternativa lá tem que ter 400. Eu tenho aqui 5 com 6 com 7. Vai dar 13, né? Foi 1. Então, eu tenho aqui 2 com 3. 33.000, né? 33.400. 33.400 a gente encontra para a questão de número 10, última questão dessa lista, 33.400. Resposta correta seria a alternativa letra D. Certo, pessoal? Então, concluímos aí nossa aula de resoluções de questões envolvendo o conteúdo de divisão proporcional em partes inversamente proporcional. Se essa aula te ajudou a compreender o conteúdo, deixa aí seu like e se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.